Olá, eu me chamo Luana Moraes Zimmer, eu tenho 20 anos. No momento, eu estou cursando o terceiro semestre do Bacharelado em Musicoterapia pela Unespar, campus FAP, e o meu trabalho tem como título Improvisação musical na música e na musicoterapia, identificando aprendizagens. Esse trabalho está sendo desenvolvido na modalidade voluntária do Programa de Iniciação Científica da faculdade, e ele tem como orientadora e coautora a professora Clara Márcia Piazeta. Tanto a improvisação musical na música quanto a improvisação na musicoterapia apresentam características que convergem, características convergentes. Porém, uma não sustenta a outra, porque elas têm objetivos diferentes. A partir disso, então, a questão problema que deu rumo ao trabalho foi: um estudo da improvisação na música pode ampliar o entendimento da prática na musicoterapia? O objetivo geral, então, do trabalho é investigar a questão problema, tendo como base a improvisação musical na música, para uma maior discussão da prática na musicoterapia no contexto clínico. Dentro dos objetivos específicos, nós temos realizar o estudo detalhado do trabalho de Falheiros, publicado em 2015, intitulado Endoconceito como promotores de rede de associação cognitiva no processo criativo para a livre improvisação musical. Além disso, nós temos também realizar o estudo detalhado da bibliografia de musicoterapia, em específico no que tange à experiência de improvisação musical, e, por fim, realizar a apreciação de vinhetas de atendimentos musicoterapêuticos, envolvendo também a experiência de improvisação musical. Falheiros, então, no seu texto de 2015, ele propõe que na improvisação idiomática, os padrões e as regras vão fornecer ao improvisador dois elementos muito importantes para o processo criativo, que seria o estopim de fluxo e o interesse na sua manutenção. A partir disso, Falheiros busca explorar estratégias que possam substituir essas regulações para o fluxo da livre improvisação. E ele cita, então, a teoria do flow como um elemento muito importante. O flow, ele é caracterizado como um estado mental de intenso envolvimento emocional que uma pessoa apresenta ao realizar determinada atividade. É um estado de consciência e a pessoa está tão engajada que a atividade é gratificante por si mesma. Falheiros diz que tanto o flow quanto a musicoterapia buscam promover saúde, bem-estar, integrar o indivíduo, promover o seu desenvolvimento e também o desenvolvimento das suas possibilidades. Ele propõe ainda que o uso do conceito através da palavra apresenta uma criatividade, uma possibilidade, criativa, porque além do papel de duplo regulador na livre improvisação, a insinuação gera também uma riqueza imagética que é muito importante para os processos heurísticos dentro da criação musical. Dentro desse contexto, ele diz que um conceito nunca está dissociado da experiência emocional do indivíduo. E ele diz que qualquer conceito expresso pela palavra carrega em si a experiência sobre aquilo que ele pretende designar. E este conjunto complexo recebe a denominação de endoconceito. E tais representações que são ativadas, elas são pessoais, mas também têm um cunho contextual e social, porque elas não se distanciam da experiência do indivíduo em um todo. Então, por exemplo, a palavra chuva pode remeter diretamente ao molhado, como também pode remeter a outro bloco de associações, como respingo ou frio, tudo a depender da experiência do indivíduo com o conceito. Em relação às vinhetas, que é o nosso terceiro objetivo específico, os atendimentos selecionados são do ano de 2019 e todos eles foram feitos no CAENT, que é o Centro de Atendimento e Estudo em Musicoterapia aqui da Unespar, da FAP. Os atendimentos selecionados foram recortados, então, pelo Cauê, que tem um projeto referente à análise musicoterapêutica,
também é orientado pela professora Clara. Tem também a Yolanda com o trabalho sobre escuta musicoterapêutica, orientado pela professora Clara. E o meu trabalho referente à improvisação. E a professora Clara tem também o projeto dela, que é referente à musicalidade clínica, né, dentro dos atendimentos. Então, as vinhetas foram assistidas em conjunto, e aí cada um de nós foi pontuando observações que eram cabíveis para o nosso objeto específico do trabalho. A paciente dos atendimentos, a Ana, que é um nome fictício que a gente está usando para proteger a identidade da paciente, ela foi diagnosticada com uma deleção no cromossomo 8p21 e também com um transtorno do espectro autista. Então, dentro dos objetivos traçados para os atendimentos, nós tínhamos que trabalhar a coordenação motora e a consciência corporal, além de aspectos comunicacionais, sejam eles musicais ou não musicais. E então, a musicoterapeuta responsável e o estagiário, que fazia parte também dos atendimentos, desenvolveram atividades e experiências musicais de improvisação, de acordo com a musicalidade e com a possibilidade da paciente. O Cauê, então, ficou responsável pelos recortes, juntamente com a professora Clara, recortes, em sua maioria, de 10 segundos, 40 segundos no máximo, o mais longo não passou muito disso. E aí, na análise, a gente foi debatendo e buscando vincular os atendimentos com os textos que foram encontrados. E agora a gente está nesse processo de conexão para concluir, então, a conclusão do artigo científico. A metodologia, então, é qualitativa, sendo que o trabalho é um estudo bibliográfico do tipo revisão integrativa, com busca na web em artigos, dissertações e teses relacionados à experiência de improvisação musical na música e na musicoterapia. Para a pesquisa foram utilizadas as bases do Google Acadêmico, da Ampon, da Voices e da UBAN. As palavras-chave foram utilizadas na sua forma boleada, por exemplo, improvisação musical e improvisação musical clínica, improvisação musical e criatividade, improvisação musical e endoconceito, ressonância musical e improvisação musical, e, por fim, musicoterapia e flow. As palavras-chave foram utilizadas também na forma não boleada. Os critérios de inclusão, então, continham o título. No título deveria conter pelo menos uma das palavras-chave. As palavras-chave, então, o mesmo que para o título. O autor, ao menos um autor deveria ser musicoterapeuta quando o texto for específico da musicoterapia. O trabalho deveria ter sido publicado entre 2017 e 2021, e o resumo também era um critério, de inclusão. Os critérios de exclusão eram ser artigo pago, não estar entre 2017 e 2021 e um dos autores não ser musicoterapeuta nos trabalhos referentes à musicoterapia. Os dados, então, foram coletados em pastas, considerando as palavras-chave boleadas utilizadas e também a data da busca. Todos os textos selecionados foram lidos na íntegra e colocados em planilhas com as seguintes categorias: a identificação, que abrange o autor, o ano, o título do trabalho e a data de publicação, o tipo de material, se é um artigo, resumo ou tese, se é um trabalho clínico ou teórico, a população e, por fim, um resumo e também os resultados obtidos. Os idiomas, na verdade, foram o português e o inglês. Como resultado das buscas, nós selecionamos 15 textos. Desses 15, 2 foram excluídos após a leitura dos resumos, os 13 restantes foram lidos na íntegra e, por fim, 6 foram excluídos por não contemplarem o objeto do estudo do trabalho, incluídos, então, 7 textos completos. Na análise dos dados, 2 textos eram da música e 5 eram da musicoterapia.
O primeiro texto, então, é A Improvisação e o Journal of Music Therapy. Houve um período de surdez da comunidade mundial em relação a um método. Ele foi escrito por Araújo, Brandalize, Gatino e Wojtuski. E nesse texto, os escritores eles propõem que houve um período de surdez, literalmente, como está no título, porque desde que se começou a falar em improvisação, começou-se a publicar trabalhos sobre isso quase 2 décadas depois. Então, eles propõem que a improvisação é um método que deve ser mais utilizado e também mais pesquisado pelos musicoterapeutas. Em seguida, então, vem o trabalho da Queen e da Golzina, que é construindo comunidade através do fazer musical inclusivo. Esse trabalho ele foi feito no formato de workshops. Os participantes eram, em sua maioria, participantes que tinham um diagnóstico de paralisia cerebral, com idade de 16 a 21 anos. E os participantes eles tinham as sessões regulares, né, de musicoterapia, e aí foi proposto, então, sessões além das que eles já tinham. E aí essas sessões que foram propostas, esses workshops, eram abertos à comunidade. Então, foram convidados músicos da comunidade, e aí os participantes, então, tinham uma maior interação no contexto social e também para buscar promover para eles uma sensação maior de pertencimento na comunidade em que eles estavam inseridos. Em seguida vem o texto da Cia Brooke, Bem-estar, brincando nos espaços entre musicoterapia e práticas de improvisação na música performática, performada. Nesse texto, ela explora bastante a interdisciplinariedade entre a improvisação na musicoterapia e na performance musical. Ela enfatiza que na improvisação musical clínica não é necessário que haja uma formação musical prévia da parte do participante, enquanto na performance musical isso é necessário. Em seguida, vem o trabalho da Parsons, publicado em 2018, então. Esse trabalho, ele fala sobre a improvisação musical com participantes que têm diagnóstico ou então sintomas de demência. Ele foi feito em Ontário, no Canadá, em uma instituição de longa permanência, com 6 mulheres que tinham mais de 85 anos que viviam, então, nessa instituição. E ele é muito interessante porque uma das características mais marcantes, assim, na demência é um distanciamento, né, do tempo e da realidade. E a autora, ela usa a improvisação musical e o mindful, que são dois processos que estão muito focados no agora, né, no presente. Então, usando essas duas facetas, a improvisação musical e o mindful, ela busca promover uma melhor qualidade de vida para as pacientes e também um alívio dos sintomas. Em seguida, nós temos o texto Autismo e Empoderamento Materno através da Musicoterapia Improvisacional, escrito por Araújo, Gatino e Vincenzi. Nesse texto, nós associamos ele com o endoconceito, porque em determinado momento do trabalho, a participante recebe palavras escritas em círculos no formato de uma mandala, e a partir dessas palavras, que eram sentimentos, tanto bons quanto ruins, ela deveria expressar musicalmente, né? Deixar a palavra de uma forma musical. Ela chegou, inclusive, a compor uma música ao final da experiência com as palavras. O próximo texto é do Faleiros, publicado em 2017, intitulado 5 Sons, Desenvolvimento de Estratégia para Livre Improvisação a partir do conceito de jogo. O Faleiros, nesse texto, ele propõe um jogo de essência interativa em que cada som deve ter um contorno próprio e distinto. Ele propõe que isso vai impelir o improvisador a um esforço em direção a experimentações e descobertas sobre uma maior capacidade inventiva. E ele diz também que o estado de prontidão aguça a percepção e também
a ação instrumental. E, por fim, nós temos mais um texto do Faleiros, publicado em 2018, intitulado Enxameamento, o coletivo e o colaborativo na improvisação livre. Nesse texto, ele compara a improvisação com um grupo de abelhas, por exemplo, ou então de formigas, né? E aí o enxameamento, traduzido para o português, do inglês swarm, tem a tradução como um comportamento descentralizado e auto-organizado de um grupo de agentes que são capazes de, ao se comportarem como uma unidade, desempenharem e alcançarem resultados de alta complexidade. E aí alguns estudiosos propõem que os humanos não teriam um aparato biológico para isso, para se conectar de tal forma, que seria necessário então que a tecnologia suprisse isso. E aí o Faleiros ele cita David Borgo, que vê a música improvisada como um campo fértil para a emergência do que ele chama de ciência da surpresa. E aí ele diz que as formas mais livres de improvisação são vistas muitas vezes como caóticas ou então desprovidas de sentido. E o Borgo propõe então que esse aparente caos poderia, na verdade, revelar dinâmicas que, apesar de turbulentas, podem manifestar uma estrutura de sustentação muito coerente. E agora, então, nós estamos na etapa de leitura e interpretação de todos os textos encontrados, linkando eles com os atendimentos que nós assistimos, né, realizados no CAENT, para que a gente consiga fazer a construção do artigo científico. E até aqui, então, nós concluímos que o entendimento da teoria do flow enquanto liberdade, criatividade, envolvimento e presença, e também vendo o conceito como um disparador de associações de conceitos e também um mecanismo para a manutenção do flow e como um norteador do fazer musical, isso dentro da música improvisada enquanto performance, possibilita o maior entendimento da música no contexto clínico da música improvisada. E isso acontece porque, ao conhecer novas técnicas e formas de improvisação, é aberto um campo de possibilidades a serem exploradas no contexto clínico juntamente com o participante. E então, compreender os aspectos da improvisação musical e também como a criatividade participa nesse processo vai fazer com que o fazer musical no contexto clínico da improvisação ganhe novas facetas, porque o musicoterapeuta ele deve ter uma formação musical sólida. Com isso, então, os processos clínicos podem ser melhores compreendidos e desenvolvidos. Aqui, então, as referências, definindo musicoterapia do Brucia, publicado em 2016, o texto do Faleiros, publicado em 2015, referente aí no conceito, e também Musicoterapia e o Flow, Intersecções e Contribuições, publicado por Escola, Leite e Pinho. Eu gostaria, então, de agradecer a professora Clara pela orientação nesse projeto, agradecer também ao Cauê e à Yolanda pela parceria, e agradecer a todo mundo que está aqui e que escutou a minha apresentação. Um bom fórum a todos. Obrigada.